Fica tranquilo que a gente vai esperando. Aí, vamos ver se ficou bom. Ver se você consegue ser artista de Bollywood. Tarefa difícil, viu? Vamos lá. Já tá ao vivo. Bom, tô aqui com meu amigo Yassir. Boa tarde, meu amigo Alexandre. Eu Tudo tô bem? em Marrakech. As pessoas assim, nunca pensam num destino. Quando eu sempre pensava quando sempre penso em viajar, é muito difícil eu pensar num destino como Marrocos, por exemplo. Decidi de última hora e acabou sendo uma grata surpresa. O movimento de brasileiros tem aumentado muito aqui, Yassir? Primeiro, boa noite aqui, né? Boa noite. Tem 4 horas mais ou menos São de diferença. 7h20. Exatamente. No Brasil agora é 3h27, mais ou menos, por aí. né? Como é que tá o som aí, Patrick? Tá bom? Tá alto? Como é que tá? Tá bom? A gente vai falar daqui a pouquinho, mas Ótimo, vamos lá. ótimo. Pode falar mais alto. Então, respondendo a sua pergunta, Pode falar mais alto. tem aquele ditado brasileiro que diz assim, para lá de Marrakech. Então, Verdade. sempre as pessoas pensam que é uma coisa muito longe. Inclusive, na realidade, assim, Marrakech não é longe. Marrocos são 9 horas de voo do Rio de Janeiro ou de São Paulo para Casablanca. Então, esse é mais perto da Europa, ou seja, a gente está antes da Europa, né? E a respeito dos brasileiros, estão vindo bastante porque tem um voo agora do Rio de Janeiro para Casablanca, de São Paulo também para Casablanca. Acho que são 4 vezes por semana. Um voo que tem apenas 9 horas, como a gente falou, e o preço é ótimo, né? Eu acho que é esse que vocês pegaram, né? Então, quando a gente pensa em vir para a África, né? As pessoas normalmente vêm para a Europa, né? Quando a gente pensa em vir para a África e vir para Marrocos, a gente não sabe que a gente tem um voo assim, muito cômodo, saindo do Rio e de São Paulo, que vem direto para cá. Em 9 horas a gente já está aqui. Exatamente. Ou seja, acaba sendo uma viagem que a gente pode fazer com curto tempo de espaço. Inclusive, as pessoas usam também para ir para a Europa. Tem muita gente que faz stop na Europa e vem para Marrocos. E às vezes faz stop primeiro em Marrocos e depois vai para a Europa e depois faz a volta, porque fica no caminho, né? É verdade. Então, só para você ter uma ideia, de qualquer cidade do Marrocos até qualquer capital europeia, não passa de 3 horas. De 3 horas. Nós temos um voo, por exemplo, de Marrakech-Lisboa, 1 hora e 20 minutos. Isso aí acaba sendo uma dica para todo mundo que puder incluir Marrocos aí no seu roteiro. Eu sou um cara que eu sempre fui muito resistente e nunca, sabe, assim, eu nunca contratei um guia para me acompanhar numa viagem. E acabou sendo a melhor experiência que eu tive. Por quê? Além de otimizar o nosso tempo e acabar levando a gente nos melhores locais, né? Tem a facilidade que, como vocês perceberam, o Yassir fala português muito bem. Né? Ele já morou em Curitiba. Eu já morei no Brasil. Já morou no Brasil. Eu enrolo um pouco, me travo um pouco, mas a gente vai, né? Agora, em questão desse daqui de contratar guia, eu acho que imagine que você está no Rio, ou seja, eu estou no Rio, ou uma pessoa marroquina está no Rio. Se não tem ninguém para mostrar os lugares, quantos lugares vai passar despercebido? É verdade. Então a importância de guia às vezes é essencial, né? Principalmente para esses países exóticos que são diferentes. Agora países, por exemplo, como a Europa, às vezes você consegue se virar sozinho, né? Sim. Então fica a dica aí para o pessoal contratar o meu amigo aqui. Obrigado, que fez assim a viagem chegar a um outro patamar, né? Além de vir para Marrakech, ele buscou, né, a gente no aeroporto. Do aeroporto trouxe a gente para o hotel. No dia seguinte fez as visitas guiadas, andou pelos souks, que são os mercados, pela praça, mostrou não só todo o comércio local, mas também levou a gente a fazer um passeio muito bacana, que ele tem uma equipe que buscou a gente aqui, levou a gente para o deserto do Saara. A gente dormiu no meio do caminho, mais ou menos, né? É um dia de viagem até o meio do caminho. Sim. A gente dorme em um hotel muito bom, como chama? Se chama Chaluca, Chaluca. Hotel muito bom, muito bacana, muito gostoso. Vocês viram, né? É muito bom. E também naquela noite do deserto, eu acho que é uma noite única, então, né? Que é uma coisa a gente diferente. acorda no dia seguinte, o motorista viaja com a gente até o deserto do Saara.
Sim. Lá no deserto do Saara a gente anda de camelo. camelo, mas não é aquela voltinha de turista não, gente. A gente atravessa uma parte do deserto até o acampamento no camelo, para no meio, assiste o pôr do sol, depois volta para o camelo, vai até o acampamento. O acampamento são tendas especiais, com todos ornamentados, tem água quente, tem banheiro, são tendas separadas, né? São suítes. Olha, normalmente a gente acostuma brincar com as pessoas assim, né? Que eles perguntam, lá tem banheiro, lá tem chuveiro, tem assim. Aí a gente acaba falando, não, você vai lá num cantinho assim e tal. Mas, gente, tem tendas assim que são boas, bem preparadas. Só que fazem favor de tentar acordar cedo, como Alexandre fez, para ver o nascer do sol também, que é muito bom. É importante. É muito bom. O bacana é que nesse acampamento também à noite tem um pessoal tocando uns instrumentos musicais, fazem uma fogueira e acaba sendo uma noite especial. No dia seguinte você acorda e retorna para o seu destino qualquer. Você pode passar 1, 2, 3 dias, mas eu recomendo que chegue lá, faça o passeio do camelo, durma, tome o café da manhã e retorne para o seu destino, seja lá ele qual for. Exatamente, exatamente. Eu acho que mais de 2 dias, assim, mais de 1 dia lá, eu lá acho no Saara. No Saara, isso. Mas daí tem que cortar no caminho para não ficar muito cansativo. Mas isso daqui a gente vai adaptando conforme a disponibilidade, conforme na realidade quanto tempo cada pessoa tem, né? Mas assim, Marrocos em geral é um país pequeno, mas a gente costuma falar que é um continente pequeno com vários países pequenos, né? Porque cada 150 quilômetros assim muda de paisagem, né? Então nós temos, por exemplo, Marrakech, Fez, Rabat e Meknès são cidades imperiais que já foram assim capitais do Marrocos, onde tem os riades, né, que são as casas tradicionais bonitas, assim, onde tem palácios. Eu me hospedei antes num riad muito bacana, lindo. Lá no centro da cidade, fica do lado fica na Medina, né? E fica bem perto do comércio local. Esse local que eu estou aqui, esse hotel hoje, ele é um pouco mais afastado, foi um escolhido para os últimos dias, mas ficar lá, ali perto do centro, eu acho que é especial. Se pudessem me perguntar hoje onde eu ficaria, eu preferia ficar lá perto, porque você fica perto do comércio local, de todo o movimento. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, pois não. Tem uma lenda urbana, né? Quando eu vim para cá, todo mundo veio me perguntando, dizem o seguinte, que em Marrocos as mulheres têm que ter muito cuidado porque roubam as mulheres, capturam. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? É uma cidade super segura. Eu li até uma coisa na internet depois, quando eu me interessei pelo assunto, dizendo que é mais fácil você ser atingido por um raio do que raptada aqui em Marrocos. Da onde vem essa brincadeira? E ela não tem fundamento nenhum, né? Gente, é seguro para mulheres, para homens, para toda a família. Gente, aqui, graças a Deus, é um país seguro. Nos lugares tumultuados, assim, acontece alguma coisa assim, às vezes, tem um batidor de carteira, mas é bem menos que Paris, é bem menos de Londres, você não vai ver nada, sempre tem que tomar alguns cuidados. Mas a gente não tem arma aqui. Tá elogiando teu português, ó. Ótimo português, parabéns. Obrigado. Patrick é um cara que se viesse pra cá não ia ter como, ele ia comer toda a cidade porque o bicho não para de comer um minuto. Não tem problema, pão, a gente queima caloria, queima caloria. Anda muito. Patrick, aqui a gente anda mais. A gente andou quanto aquele dia? 11 quilômetros. 11 quilômetros em um dia você nem percebe. Não percebe, exatamente. Então, eu estava falando da segurança, né? Aqui, graças a Deus, é um país bem seguro, pode ficar tranquilo. As pessoas que colocam na internet essas coisas assim, eu queria que alguém falasse, olha, eu estive lá e aconteceu isso. Agora, falar a gente tem uma expressão, lenda urbana, né? Mulheres somem em Marrakech. Fica todo mundo repetindo, não sabe nem porquê. Mas aqui é muito seguro. Mas, gente, eu posso garantir para vocês uma coisa, que todas as pessoas que eu atendo no último dia ou no penúltimo dia falam a mesma coisa. Gente, eu me senti seguro aqui, a pessoa fala, me senti segura. Então aqui é bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Aqui é bem tranquilo, graças a Deus. Bem tranquilo. Agora tem algumas experiências que a gente acaba passando aqui, são muito positivas, né? Sabe que a gastronomia daqui é maravilhosa, você sente sabores diferentes, você tem contato com pratos, assim, na maioria dos lugares que nós fomos, a gente dizia, olha, o que vocês recomendam, de que maneira vocês acham que, né, qual prato que a gente deve comer, e a gente deixava sempre o menu em confiança, né? Já estou melhorando meu francês, viu? Confiança, né? Très bien. E eu acabava sempre sendo surpreendido, né? Porque os sabores são maravilhosos.
a culinária e a gastronomia aqui é excelente. Gente, aqui não vende bebida em todos os bares. Os bares para vender bebida tem que ser licenciados, são muito poucos. Então... Sim, porque daí, falando da comida, só para você ter uma ideia, eu não falei para você isso, Alexandre, mas eu vou falar agora. Marrocos é o primeiro país da África na culinária. Né? Em gastronomia. Primeiro. Exatamente, primeiro da África. E também ele é bem posicionado no mundo, assim. Os temperos aqui são muito bons. A gente tem aquele prato, né, que é o tagine, que você comeu, que pode ser de carne, pode ser de frango, pode ser de peixe, pode ser vegetariano, que é uma panela de barro que a gente é feito no fogo, né, numa churrasqueira assim, numa churrasqueira com carvão, né? Sim. O segredo da comida é sempre fogo baixo, então a tendência do carvão é sempre diminuir. Sim. Então eles colocam menos água porque daí o fogo é bem. Então é bem gostoso. Nós temos o cuscuz marroquino também, que é um prato assim essencial, mas a gente, por ser perto da Europa, então a gente tem muitos pratos europeus que foram adaptados na marroquina, vamos dizer. Então, tem muita coisa leve. Muita gente pensa que, olha, a comida é pesada, o tempero é forte, eu tenho alergia disso, daquilo. A comida, principalmente nessa cidade que a gente está em Marrakech, a gente tem muita opção. E você testemunhou isso, maravilhosa. Você já viu, né? A culinária é maravilhosa. Tem um ponto, né, por conta da religião que a maioria das pessoas não bebe. Sim. Né? Aqui tem lugares licenciados que vendem bebida alcoólica e tem lugares que não pode vender. Então, por exemplo, no Brasil você vê muitos lanchonetes, muitos bares assim que vendem normal. Aqui você vê muitos lugares, pessoas sentadas assim, mas não tem bebida alcoólica. Mas as pessoas podem tomar nos lugares licenciados. Então, tem alguns restaurantes que podem servir bebida alcoólica e tem outros que não, né? Certo. Aí, isso daqui são... Mas tem uma variedade muito grande, né? É uma coisa que também aqui tem... Aliás, eu tomei, eu posso dizer, você Sim. não, porque você não bebe, vinhos marroquinos maravilhosos. Sim. Muito bons mesmo. Isso. Então, aqui produz, né? Marrocos produz mais para exportar, né? Agora, aquela coisa que a gente viu, né, que você passa na Medina, você não dá nada pelo lugar, depois você entra e encontra uma coisa bem bonita, né? Que nem um restaurante que vocês almoçaram hoje, que nem aqueles palácios que a gente entrou. Então, o trabalho, o artesanato aqui é bem rico, né? O artesanato é bem rico. Sim. É bacana ir nos sucos, nos mercados. Gente, vou dar uma dica. Entrem nos mercados, tá? Sim. Vocês... olhem tudo, mas não comprem nos mercados, comprem nas lojas de departamento que tem a mesma qualidade e acaba sendo o quê? Que você paga o preço justo, porque a gente chega lá, é engraçado, tudo aqui que você pergunta, quanto é? 1.200 dirham, 2.000 dirham, 3.000, e quando você vai barganhando, você chega a 100, 200. Na verdade, vou dar uma dica, sempre que vocês começarem, que te derem um preço, vocês já partem logo para a negociação na metade. 1.200, 600. Gente, né? Ou mais baixo ainda. Esse daqui, gente, às vezes vocês podem pensar que é só para o turista, mas para nós também é a mesma coisa. É verdade, é verdade. Por isso que eu falo sempre, o souk é muito grande, é amplo, né? Tem muitas lojas pequenas, mas é grande. Não vá para o souk aí para ficar tenso, eu preciso de tal coisa, presente para minha mãe, presente para minha irmã. Não. Vá lá, você tem que se divertir. Escolha um produto, faça sua barganha, veja como é. Isso. Compre um e depois você já pode ir nas lojas de departamento. E assim levou a gente numa maravilhosa que a gente... Preço ótimo, preço né? ótimo, com preço fixado e que tem tudo lá que a gente encontra nos mercados. Né? Só para pegar um gancho da religião, muita gente acha que vai vir aqui, né, e por conta da diferença religião muçulmana, católica, será hostilizado de alguma forma. Gente, isso não é verdade de maneira nenhuma. Aqui existem igrejas, né, que ficam do lado dos... a gente viu lá uma igreja do lado de uma mesquita. De uma mesquita. Marrocos é um país muçulmano, tem 99% ou mais muçulmano. Porém, nós temos mesquitas, tem 40 mil mesquitas, mas Marrocos é um país bem tranquilo. Nós temos igreja para as pessoas, para os cristãos, temos sinagoga para as pessoas, para os judeus. E aqui todo mundo, graças a Deus, vive na harmonia. A gente está acostumado faz tempo com turismo. Então isso faz com que o povo marroquino, até aquele mês de Ramadã, que agora vai cair, eu acho que dia 2, dia 3 de maio, as pessoas estão de jejum aqui, mas servem os turistas. Ou seja, eles fazem comidas
para eles. A gente pode ver uma pessoa tomando água mesmo no calor, para nós ser normal, porque a gente respeita qualquer pessoa assim. Então aqui pode ficar tranquilo. Aqui se respeita a religião das pessoas. E um outro ponto que a gente percebeu aqui é como as pessoas servem bem, como as pessoas tentam fazer de tudo para você sentir o seu momento especial. Né? Isso faz parte, na realidade, da cultura do marroquino. Servir. Exatamente. Estava conversando ontem com as pessoas que eu atendi, que aqui, às vezes, a pessoa não tem, mas para te servir, ele pode até sair. A pessoa acha-se pobre, emprestar para poder colocar algo bom para você. Então, isso é importantíssimo aqui. E falando nisso também, se você fala da questão assim de riad, de hotel, às vezes o atendimento no riad é melhor por causa disso, né? Os riads, como eles são dentro da cidade, gente, são lugares muito cuidados, né? Sim. As pessoas recebem a gente ali e tentam fazer do nosso momento o mais especial possível. A palavra seria aconchegante, é mais aconchegante do que os grandes hotéis. Hoje a gente está aqui num grande hotel, como as pessoas podem ver, o hotel é lindo, é bem suntuoso, é um palácio, né? Palá Medi. Só que lá no riad onde eu fiquei hospedado, que era no centro da cidade, como assim, posso dizer assim, na né? Medina. Na Medina, eu se hoje pudesse escolher um dos dois lugares para ficar, eu ficaria lá. Sim. Eu acho que a experiência de ficar no riad, ela é mais fidedigna ao que o Marrocos se propõe. Deixa eu só explicar o riad para algumas pessoas que não sabem o que é riad. O riad é uma casa assim, tradicional marroquina, que antes eram casas de pessoas com poder aquisitivo um pouco alto. E tem riads assim menores também. Então essas pessoas agora venderam, ou eles mesmos fizeram esses riads como hotéis. Então às vezes tem a partir de 5 quartos. Então o maior, esse que você ficou, que é grande, tudo tem 21. Então para atender 21 pessoas, assim, 21 quartos, é mais fácil de atender um hotel de 500 quartos ou 400 quartos. Então esse é o diferencial assim, do riad, né? Uma experiência muito bacana também foi numa farmácia. Eu estava com um pouco de sinusite, ele me levou numa farmácia. A farmácia você entra, é um atendimento individualizado. Ele busca você... a farmácia natural que você está falando. Isso. Sim. A farmácia natural, ele te leva para dentro de um ambiente, né? Um quartinho, e ele te coloca em contato com todos os cheiros e vários, desde sabonete a remédios naturais para todos os tipos de doença. Exatamente. Inclusive eu comprei aqui um cristalzinho e umas sementezinhas negras assim, que são para sinusite, como se fosse o Vic Vaporub. Você usa aquilo ali, inspira aquilo ali, você já parece que passa na hora, é quase que um milagre. A gente sabe que o remédio, na realidade, assim, da farmácia, assim, dos farmácias assim, normais, a maioria, né, a origem disso é plantas e várias coisas, né? Então, aqui nessas farmácias, além de ter essas especiarias maravilhosas, tem esse tipo de remédio, e a gente tem nelas também aqueles óleos, né? Que nós temos um óleo aqui em Marrocos, se explica chama do famoso óleo aqui de Marrocos. A gente tem 2 óleos na realidade. Um se chama argan, só tem no Marrocos a árvore, que é um óleo assim, que ele é ótimo para pele como para o cabelo. E tem do figo da Índia, que seria um óleo que 1 tonelada de figo da Índia dá 38 quilos de semente, que dá 1 litro. Então 1 tonelada dessa fruta dá 1 litro, né? Então eles vendem frasquinhos pequenininhos assim, mas eles falam assim, o óleo mágico, né? Então essas coisas aqui tem muito nessas farmácias. Esse óleo de argan pode ser também culinária, né? É o formato e a forma, né, de fazer, porque daí a fruta, a cabra come, né? Ela gospe, daí fica tipo um caroço assim, eles quebram, tem uma semente. Quando eles assam essa semente, é para culinária, né? Quando não é assado, é para o cosmético, né? É um óleo muito bom, né? É puro, né? 100%. E só para desmistificar um pouquinho, gente, as pessoas olham, né, Marrocos por conta dessa imagem que a gente tem de ser tudo suntuoso, palácio, as pessoas acham que essa é uma viagem cara. Na realidade, se a gente for comparar com qualquer nível de hospedagem médio no Brasil, isso fica muito abaixo.
né? A gente tem esse problema. No Brasil tudo é caríssimo para fazer. Você vai numa pequena pousada, custa o preço de um lugar como esse, por exemplo, né? Desmistificando, é uma viagem que, comparado com outros países da Europa, com o próprio Brasil e com os Estados Unidos, é uma viagem relativamente barata. E além de ser barata, você pode juntar ela com uma outra viagem Sim, sua. Ou sim. seja, você vai para a Europa, aí você coloca alguns dias no Marrocos. Então você vai usar a mesma passagem. O que vai mudar é o hotel. E os hotéis você viu. Tem uma concorrência muito grande e isso é bom, né, para as pessoas, porque faz com que a viagem fica assim, fica legal. Se poder fazer com antecedência sempre é bom, porque você vai ficar nos melhores hotéis e com preço sempre bom. E né? até digo o seguinte, pela minha experiência de viagem, eu passaria por outros países da Europa, viria para Marrocos para descansar e aproveitar a culinária, e daqui voltaria naquele voo direto para o Brasil. Que são 9 horas, né? Que até os horários são bons, né? Às vezes tem horários que você pode viajar de dia. Sai daqui, por exemplo, de Casablanca, umas 4 horas, 9 horas está no Brasil, porque tem 4 horas de diferença, né? Marrocos está passando por uma transformação muito grande, né? Sim. É uma cidade que tá crescendo, está em franca expansão, o turismo está crescendo. A que você acha que se deve isso? Você acha que não só pela culinária, pela segurança, mas por que as pessoas estão procurando tanto Marrocos agora? Primeiro a história, né? Porque se você pega, por exemplo, países como Estados Unidos, Brasil, né? São países lindos, maravilhosos, mas eles têm, assim, 500 anos, 700 anos no caso dos Estados Unidos. Então você vê aqui, que agora vai ter o chamamento da quarta reza, né? Então você vê a história primeiro. Só a história do Islã agora, nós estamos em 1440, ou seja, já está o Islã no Marrocos há mais de 12 séculos. Agora, tem cidade romana que vocês não tiveram a chance de visitar ainda, mas é um motivo para vocês voltarem outra vez. Vou voltar, com certeza voltaremos. Se chama Volubilis, né? Que os romanos moravam lá 50 anos antes do Cristo. Aqui passou os fenícios, os cartagineses. Então, primeiro a história, depois o artesanato, ou seja, os palácios que a gente tem, o trabalho de mosaico, de madeira, de gesso, esses sucos, esses cheiros, né, esses temperos, tudo isso faz com que o Marrocos seja um país exótico, que as pessoas sempre procuram o que eles não têm, né? Você sabe como as pessoas conhecem muito pouco? Eu Sim. dei uma ligada para o operador do cartão de crédito para ver o negócio do meu plano de saúde. Sim. Que eu comprei a passagem pelo cartão de crédito. Sim. E eu falei, Marrocos. Ele, Marrocos, então tá. Europa, né? As pessoas, assim, né? Algumas delas não sabem que a gente está na África. Sim. Né? As pessoas confundem, você vê assim, o quão... E é engraçado que no Brasil nós tivemos uma novela, né, que falou muito, Clone, né? O Clone e tal, e mesmo assim as pessoas parecem assim, que não conhecem muito da cultura. Eu vim para cá, me surpreendi praticamente com tudo. As cores, os sabores, gastronomia, a segurança e a quantidade de coisas que você tem para fazer aqui. E claro, com a atenção especial do cara que mais conhece Marrakech, Obrigado que é o mesmo. Yassia. Agora falando da cor, Marrakech é tudo essa cor, gente. Terracota. Toda essa cor, ou seja, ela tem... Quem tiver alguma pergunta aí, pode mandar, hein? Isso. Então, como você falou, Marrocos é um país assim que tem esse diferencial, né? A questão você fala... Não falar alto, isso, senão isso. Você falou, desculpa, agora perdi um pouco... A gastronomia, Sim. as cores, a segurança, a variedade de coisas para fazer. Exatamente. E outra coisa, a gente está no inverno, né? Isso. No inverno ainda. Isso. E a temperatura aqui está ótima. Eu tô à noite aqui, tô com a camisa, gente, aqui, ó, de malha. Isso. E um casaco de couro. Isso é porque está anoitecendo agora, porque de dia o sol, você consegue andar de camisa de malha normalmente. Tava 25 graus esses dias com o sol 25. Assim. Hoje que deu um pouco assim. Inverno, gente. Exatamente. Ou seja, dá para vir para cá o ano todo. Aqui a gente tem média de 300 dias de sol assim. Eu dei sorte, peguei um de chuva ontem. Olha Consegui só. um. Olha São só. 300 dias de sol e o calendário de vocês tem menos dias, como é que é?
A gente tem, na realidade, segue um calendário lunar. Então, tem o mês, tem o 29 e o 30 dias. Então, esse dá uma diferença de 13 a 20 dias no ano, né? Entendi. Falando nisso, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que é um país assim, que chove bastante. E às vezes, até as pessoas falam, puxa, hoje vai chover e tal. Quando chove, aqui as pessoas ficam alegres, porque não chove muito. Não, e uma coisa que eu descobri também que eu não sabia, e ligaram as luzes aqui, vai ficar bonito. É o seguinte, aqui a gente estava no meio da estrada, eu olhei para a montanha, tem neve na montanha, tem estação de esqui na África. Eu não sabia, olha, eu já esquiei na Europa, já esquiei nos Estados Unidos, já esquiei na América do Sul, e assim, ignorância minha, mas eu não sabia que tinha estação de esqui aqui. Eu acho que a falta de informação, a mídia também tem algumas reportagens que eu vi alguns canais brasileiros fizeram sobre Marrocos, mas eu acho que são muito pouco, né, comparado com outros lugares. Na noite retrasada, eu estava dormindo num hotel que fica no meio do caminho, a caminho do Saara. Chaluca. Então eu estava indo para o deserto do Saara e na minha varanda, vendo o pôr do sol, tinha uma montanha lá no fundo com neve. Sim. Em plena África. Pra gente isso é... Você sabe que aqui tem... Alguém perguntou alguma coisa? Como foi o deslocamento entre as cidades do Marrocos? Muito tranquilo, muito tranquilo. Ele, para variar, cuidou de tudo, mandou um motorista, veio buscar a gente, que leva a gente com segurança, uma pessoa local, né? É como a gente ter um amigo local, um local friend aqui para poder atender a gente, né? E acaba sendo muito tranquilo. Depende do trajeto. Por exemplo, indo para... Por exemplo, a gente tem dupla estrada em vários lugares, mas indo para o deserto não tem dupla estrada, mas a estrada não é ruim. Não. Né? Assim, a gente diminui um pouco quando passa dentro das cidades. Exatamente, das cidades. Mas depois as estradas do Brasil são ruins. São ruins. É que eu acho que o tempo no Brasil chove muito e tem muito caminhão, então acaba ficando aqui não tem trânsito, tem pouco, é muito tranquilo. E, gente, falando muito numa boa, esse deslocamento aqui de carro entre as cidades, ele é muito barato. Isso. Ele é muito em conta. Dentro da Medina, esquecem tudo que aprenderam assim de habilitação, né? É uma loucura, mas fora da Medina... Você andando, é moto passando, esbarrando, depois você acostuma. 2 dias você acaba ficando meio incomodado com o que é, né? Mas depois você acostuma e entra no clima. Certo. Eu estava falando do Marrocos. Aqui a gente tem cidades litorâneas, nós temos cidades imperiais, acabei de citar agora há pouco. Nós temos uma cidade que se chama Suíça da África, que se chama Ifrane, onde tem uma estação de neve, que é muito linda, parece uma cidade europeia. Tem o Ouarzazate, que é o Hollywood de Marrocos, que eles falam, onde eles fazem muitos filmes. Então tem muita coisa, né? A Bollywood. Ouarzazate, né? Que seria o Ouarzazate. Exatamente. Muito então bacana. Além do deserto, né, que tem dunas, tem umas paisagens muito bonitas, né? É muito bacana, olha, recomendo, né? Eu fiz questão de sentar aqui para gravar essa live aqui com o nosso amigo, porque além de ter sido uma pessoa que tratou a gente assim, com muito carinho, superando as expectativas e sempre tentando fazer mais, né? Mostrou um lado que é uma cidade romântica, uma cidade para casais, uma cidade para família, é uma cidade que surpreende a gente realmente em tudo, né? Então, assim, eu vou voltar, né, com mais tempo para poder ver as coisas. A gente teve um feriado curto de carnaval no Brasil e acho que lá a gente vai ter o feriado de Páscoa agora. Quem puder fazer uma cotação, acho que vale a pena dar um pulo aqui, vai surpreender. Não deixem de chamar aqui o nosso amigo para fazer essa só vou pedir guia. se for chamar, se fazer um pouco com, assim, se puder fazer com antecedência, porque a gente tem, você viu isso, a gente tem poucos guias que falam português. Porém, nós temos guias muitos que falam espanhol, inglês e francês, porque são as idiomas mais faladas. Português e pouco. Então, quando a gente marca, coloca na agenda um dia, lá e uma pessoa chega, eu quero que você me atenda nesse dia, a gente sente assim que a gente não consegue atender. Mas, assim, se Deus quiser, dá tudo certo e a gente... Inshallah. Exatamente. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O contato dele tá ali em cima na live. A gente colocou o e-mail. Mas quem quiser falar comigo também, pessoal que me conhece, que é meu amigo, pode entrar em contato comigo em inbox. Eu passo todos os dados dele aqui. Só temos poucos guias que falam português, ainda mais tão bem assim quanto ele fala. E é uma pessoa que
quem não sair daqui amigo dele, bom sujeito não é. Tá bom? Gente, muito obrigado. Obrigado Alexandre, você, tá? Tudo de bom. De você, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. Tá. Vou fazer uma imagem. A gente se beija aqui, mas vai ficar ruim na frente não, aí. aqui não se beijam. No Brasil também beijamos amigos. Vou fazer uma imagenzinha aqui do hotel agora, sim, por cima. E valeu aí a galera aqui. Valeu. Obrigado. Valeu, Patrick. Valeu, Carolina. Beijo. Tchau, obrigado. Valeu.